Olá, sejam muito bem-vindos no Hoje News e a pauta é política. Aqui no estúdio, o jornalista Wilson Silvestre, ele vai falar para a gente um pouco sobre o que está acontecendo em Brasília, principalmente CPI e governadores. Como que é isso, Wilson? Olá, Edna. Bom, o interessante é que a CPI, que vai investigar os repasses do governo federal, se houve negligência ou não, do presidente Jair Bolsonaro, do Ministério da Saúde, enfim. Ela está tendo um desdobramento político ruim para Bolsonaro, além, evidentemente, da própria CPI em si, que gera um desgaste enorme para o governo. O que acontece? Bolsonaro manobrou para que a CPI não ficasse restrita só ao governo federal, ampliasse, já que na ótica do governo federal houve o repasse para os governos estaduais. E esses governos é que, de uma certa forma, administrou esses recursos. E com o volume enorme de denúncias contra governadores que desviaram com compra de respiradores, subfaturamento, superfaturamento, medicamentos, máscara, enfim. Então, o governo Jair Bolsonaro manobrou tanto na CPI, para ampliar o leque de investigação, como também convenceu a Procuradoria e o Ministério Público de que tem que alcançar governadores e prefeitos. Aí que está a confusão. Os governadores, os poucos que ainda são aliados de Jair Bolsonaro, óbvio, não gostaram. Porque isso, lembre-se, o ano que vem é um ano de disputa eleitoral. Os governadores que vão disputar a reeleição, mesmo os que não vão ficar com um desgaste enorme. Mesmo aqueles que não vão disputar a reeleição, obviamente, quer fazer seu sucessor. E com esse carimbo de investigação não é nada bom no ponto de vista dos humores do eleitorado que não anda lá dos melhores. Então, um governador amigo do Jair Bolsonaro, o que fez? Bateu no ouvido dele, presidente, os governadores não estão muito satisfeitos aí com essa atitude do senhor. Bolsonaro, então, está aí com mais um pepino pela frente. É o famoso tiro no pé. Vai resolver o problema dele de um lado, mas complica também do outro lado que ele precisa, que são votos. É isso, Edna. O Jair Bolsonaro, o presidente, não está numa situação muito confortável, com essa CPI. Mudando um pouco de assunto, eu queria falar um pouco sobre o Twitter, o Fora Salles, que é o ministro do Meio Ambiente. Hoje é a reunião, está tendo a reunião da cúpula do meio ambiente com o presidente Joe Biden. O que você diz disso? Ele está enfraquecido, ele entra enfraquecido, ele continua, Jair Bolsonaro endossa o Salles, o que você pensa? Olha, eu vejo com uma certa reserva essas campanhas feitas aí contra ministros do Jair Bolsonaro. Primeiro, o Salles não é... Claro que não tem unanimidade, ninguém morre de amores por ele, mas é um ministro polêmico, e polêmica neste momento para o governo Jair Bolsonaro não é nada bom. O Salles tem comprado algumas brigas ruins. A última dele é um bate-boca com a cantora Anitta pelo Twitter. E, evidentemente, uma reunião mundial de cúpula sobre o meio ambiente, emissão de carbono, energia limpa, etc., não é um bom momento para o ministro do meio ambiente ficar batendo boca com A ou B, ou C, principalmente com uma cantora popular. Repito, eu tenho reservas quanto a essa queimação. A imprensa, de um modo geral, principalmente a imprensa tradicional, que está contra o presidente Jair Bolsonaro, evidente que vai usar isso
como instrumento de força para pressionar o governo. Do outro lado, tem os partidos de esquerda que têm digamos assim, a hegemonia, a possou das lideranças ambientais do país. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, os ambientalistas são todos ligados a partidos de esquerda. Agora, evidente, e isso é notório, que o ministro Salles sempre esteve na mira dos ambientalistas. Por quê? Ele é polêmico, além de polêmico, ele tem cometido algumas derrapadas que não agradou muita gente, principalmente pessoas que é ligado à exploração da floresta, os especuladores, alguns, principalmente grandes fazendeiros aí na região norte. Ele desagradou muita gente. Segundo ele, isso foi provocado porque ele aprendeu uma quantidade enorme, um prejuízo de mais de 100 milhões em madeiras aí de grupos poderosos. Wilson, e vamos falar sobre o presidente Lula. Ele está forte? Como é que está essa coisa política com a entrada do presidente Lula no cenário eleitoral? Bom, não há dúvida, aí é consenso hoje da população de um modo geral e principalmente dos formadores de opinião de que a entrada em cena do ex-presidente Inácio Lula da Silva na corrida eleitoral antecipou o debate político de 2022 para 2021, em plena pandemia. Os partidos entraram em revoadas, todos buscando se posicionar ou a favor ou contra, mas o grande desafio do Lula certamente é tentar aglutinar. Ele quer, segundo a própria declaração do presidente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que o Lula tem que migrar para o centro. Ao dizer isso, o que aconteceu? Todos os partidos que estão buscando um nome de consenso para ser o candidato do centro saíram a campo. E Lula, o que fez? Disse que não, estou tentando dialogar com os partidos de centro, eu não me furto a dialogar com todo mundo, inclusive com o PSDB e tal. O que significa essa leitura? O Lula tem algumas dificuldades. Primeiro, o PT precisa contar para a sociedade, não adianta tentar varrer debaixo do tapete as sujeiras que foram cometidas durante os 13 anos. Muito roubo, muita corrupção, muita omissão. Então a sociedade ainda está tentando lamber as feridas que foram provocadas por conta dessa omissão em relação à condução e à moralidade que o PT sempre pregou. O PT sempre pregou que era a moralidade, era a virgem no bordel. A expressão é um tanto grossa, mas infelizmente é isso. Então o Lula tem uma grande dificuldade. Aliás, está circulando uma peça publicitária maravilhosa. Como sempre, o PT é genial para fazer esse tipo de publicidade, só que ela é enganosa. Tudo bem, fala que no tempo do Lula viajava de avião, comia carne, picanha, etc, etc. Beleza, mas não conta o que aconteceu com aquela chamada ascensão rápida da classe média, crédito fácil, a juros a perder de vista. O sujeito não queria saber se ele ia pagar um carro 10 vezes o preço daquele carro. Ele queria saber se aquela prestação cabia dentro do orçamento dele. O que aconteceu? Está todo mundo endividado, a inadimplência hoje está chegando a 62%. E isso é muito ruim para o país. Há um empobrecimento da classe média, e a classe média é a que fomenta o setor de serviços, que faz com que a economia gire. Então o PT tem muito que explicar. Mas foi boa a entrada do Lula no debate, por quê? Porque mostrou que a sociedade
está viva, ela não está morta, ela não vai engolir qualquer um. Então os partidos estão buscando um candidato de centro que possa sinalizar para essa sociedade aí em expectativa que não quer nem Bolsonaro e nem Lula, porque os dois serão um desastre. E um agravante muito, mas um agravante terrível. A sociedade vai continuar sendo dividida. Se for eleito Lula, vai continuar sendo dividida. Se for Bolsonaro, dividida. Nós precisamos de estadistas que façam uma convergência com a sociedade, que todos se unem em torno de um objetivo comum. É isso, Edna. Que une o Brasil, né? Sem dúvida. Hoje nós vamos estar ligados, né, Wilson, na reunião do STF, que é hoje, né? E nós vamos passar para você mais notícias hoje à tarde, eu e o Wilson, sobre essa reunião muito que vai mudar, né? Vai ser bom para o Lula ou não? Vai ser bom para o Moro ou não, né? Então, hoje nós estaremos informando a vocês sobre essa reunião importante do STF. Wilson, muito obrigada. Bom, até, como a Edna disse, numa próxima oportunidade. O Hoje News vai ficando por aqui. Nós estaremos sempre levando a você mais notícias. Fique ligado e até!